Bem, pessoal, eu sou o Caetano, sou gerente da Unidade de Gestão de Pessoas aqui do Sebrae Nacional. Hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre o Prêmio Nacional de Qualidade de Vida da BQV, que para nós é uma honra, uma satisfação muito grande. O Sebrae está participando dessa análise desse prêmio, né? E eu sou a Jennifer Ribeiro, analista da Unidade de Gestão de Pessoas, trabalho com a parte de comunicação interna e diversidade e inclusão e estou aqui para trazer alguns comentários para enriquecer a nossa apresentação. Primeiro é preciso conhecer um pouco o Sebrae. O Sebrae é uma instituição que tem um propósito muito bonito, porque ele contribui com a transformação das comunidades, com o fortalecimento e o protagonismo dos pequenos negócios, criando aí oportunidades, né, de crescimento para quem mais precisa. Então o Sebrae ele atua muito no apoio mesmo aos pequenos empreendedores e ajudando a transformar realidades, comunidades, né, e trazendo esse fortalecimento desse segmento importante aí para o cenário nacional de economia. A gente sabe que boa parte dos empregos, né, a maioria dos empregos criados no Brasil atualmente, a grande maioria, aliás, mais de 70%, vem dos pequenos negócios. Então, esse propósito do Sebrae de transformar essas realidades, ele traz muito sentido e muito significado para quem trabalha aqui. Então, essa conexão das pessoas com o propósito é muito importante para que a gente tenha, assim, sentido naquilo que a gente faz mesmo. Acho que isso traz engajamento, satisfação, pertencimento, acho que é uma questão bem relevante. E um ponto interessante que eu gostaria de ressaltar é que, por mais que o público externo reconheça o Sebrae como uma instituição sistêmica única, nós temos um formato um pouquinho diferente. Então, cada estado tem a sua independência, cada Sebrae tem o seu CNPJ. Então, é válido ressaltar que nós estamos concorrendo a essa premiação com as ações realizadas pelo Sebrae Nacional aqui em Brasília. Mas a gente vai falar um pouco sobre saúde, né? Como que o Sebrae estimula e como que a liderança engaja nesse estímulo aí à saúde dos colaboradores. Eu começaria pelo board. Nós temos verdadeiramente o envolvimento da nossa diretoria nesse tema. Então, tanto o nosso presidente Décio Lima, quanto o nosso diretor Bruno Quick e a nossa diretora Margarete Coelho estão totalmente envolvidos na questão da saúde integral dos colaboradores do Sebrae. A Margarete, que é a diretora de Administração e Finanças e que está mais ligada à nossa área de gestão de pessoas, tem sido assim uma incansável protagonista na busca do envolvimento, tanto da liderança quanto dos colaboradores nas ações de saúde, né, do Sebrae Nacional. Hoje nós somos aqui em torno de 600 pessoas colaboradoras, são 530 empregados, mas nós temos, né, outros colaboradores que estão no Sebrae, e a gente incentiva mesmo a questão da saúde integral desse colaborador. Vocês podem se perguntar como é feito esse incentivo? Como promovemos a cultura da saúde no Sebrae? Através do programa Bem Viver. Esse programa foi criado para apoiar a qualidade de vida das pessoas colaboradoras, abordando 5 dimensões da saúde: física, emocional, social, profissional e financeira. As iniciativas incluem incentivo a atividades físicas regulares, treinamentos sobre inteligência emocional, palestras sobre saúde mental e programas de apoio direto, como acesso a serviços de terapia e mentoria. Esse ano, inclusive, uma das metas da equipe de gestão de pessoas foi justamente estruturar o plano de ação para a promoção da saúde no ambiente de trabalho do Sebrae Nacional. E, em decorrência disso, o programa Bem Viver foi criado e ganhou novas frentes. De outro lado, eu falaria assim, poxa, mas como que a gente engaja a liderança e os colaboradores nisso tudo? Nós temos campanhas internas, tanto de palestras quanto de rodas de conversa, e a gente estimula o diálogo sobre esse tema dentro do Sebrae. Eu diria que a gente tem pelo menos uma campanha por mês, eu não vou falar aqui de todas elas, mas a gente tem desde rodas de conversa sobre diversidade, sobre saúde financeira, assim, os mais diversos temas, sempre buscando o equilíbrio, a saúde mental dos colaboradores. Mas a gente tem também palestras relevantes. Eu vou destacar 2 aqui, vou destacar 3 no ano, mas a gente tem palestras aqui praticamente mensalmente, né? Nós começamos o ano com o Janeiro Branco, que a gente trouxe o Leonardo Abraão, que é referência no tema, né, no país, e foi uma ocasião muito importante. Nós tivemos engajamento desde o presidente, dos 2 diretores, de toda a liderança e todo o Sebrae Nacional participando, e a gente faz algumas coisas lúdicas, né? Tinha uma camiseta para cada um, a pessoa podia fazer um desenho na camiseta de acordo com o que mais conectava ele com aqueles temas.
Então, essa coisa lúdica com a palestra, ela engaja, ela traz, né, esse pertencimento. Acho que foi muito legal esse Dia do Janeiro Branco. No Dia dos Pais, nós trouxemos uma reflexão com o Piangers, que é uma referência também na temática aqui no Sebrae Nacional, e essa reflexão de qual é o papel do pai na saúde dos filhos, no crescimento dos filhos, e isso traz um debate super interessante sobre paternidade, maternidade, a questão da família. O ser humano é integral, então foi assim um momento ímpar aqui dentro do Sebrae, um engajamento enorme de todos os colaboradores, das lideranças, de novos diretores presentes, enfim. E recentemente, no Setembro Amarelo, nós trouxemos o Drauzio Varela, que é uma referência no mercado, e o Drauzio traz assim o debate para as pessoas da importância do autocuidado. Não adianta nada uma empresa colocar tudo à disposição dos colaboradores se não houver o engajamento pessoal, né, de cada um para mudar a realidade da sua saúde pessoal. Então ele trouxe questões sobre a necessidade de exercícios físicos, de uma alimentação balanceada, e ele falou muito do sono, né, um sono reparador. Então o Drauzio ele trouxe assim, e ele deu um choque de realidade nas pessoas, tipo assim, você que vai mudar a sua vida, não é a instituição, né, ninguém vai chegar e fazer um toque de mágica. Então a gente tenta fazer o engajamento através dessas rodas de conversas, dessas palestras, e nós temos uma estrutura muito boa de endomarketing, que tudo que a gente faz a gente replica nas redes internas. E além disso ficam gravadas na nossa universidade corporativa para que as pessoas possam assistir ao longo do tempo, em um outro momento. Isso também traz a possibilidade, poxa, eu estava de férias, eu estava em viagem, mas aí eu tenho acesso, né, àquela ação depois. Complacente a isso, para promover ainda mais a cultura da saúde, nós temos permissões e recursos das principais lideranças para implementarmos pesquisas de satisfação anualmente. Temos uma nota técnica que formaliza o trabalho híbrido. Temos uma capacitação na nossa universidade corporativa sobre inteligência emocional e outras temáticas para o bem-estar. E podemos participar de eventos de mercado, temos apoio financeiro para a educação formal e de idiomas, abono de até 16 horas por mês para quem faz pós-graduação estrito sensu, dentre outros incentivos e benefícios. Em se tratando da segunda chave, é importante ressaltar que todas as nossas iniciativas são feitas por e para as pessoas colaboradoras. A gente fez recentemente um trabalho com a Mental Clean, que é uma empresa especializada em saúde mental, e com assim, a ajuda e a nossa diretora Margarete Coelho puxando muito esse tema junto aos colaboradores, porque fazer uma pesquisa de saúde mental não é algo simples. As pessoas têm dificuldade de falar disso, muitas pessoas têm receio de falar disso, mas com o incentivo da nossa diretoria, da nossa UGP aqui, nós conseguimos um engajamento de 50% dos colaboradores do Sebrae, que é um engajamento muito bom para a pesquisa de saúde mental. E agora a gente tem, a partir do resultado dessa pesquisa, o desafio de um planejamento que já está em linha, né, de como melhorarmos os achados da saúde mental dentro do Sebrae Nacional. Então, assim, além do incentivo, né, do board da empresa, da instituição, da diretoria, aqui da própria UGP, engajando na primeira camada os líderes das equipes e depois todos os colaboradores do Sebrae, a gente trabalha com diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, a gente desdobra isso em ações. E além dessa da Mental Clean, nós realizamos pesquisas frequentes para entender suas necessidades, incluindo mapeamento de ergonomia para as pessoas com deficiência e pesquisas de satisfação anuais. Complacente a isso, para valorizar os meios coletivos de expressão, nós temos a Associação de Empregados do Sebrae, a AESEBRAE, que representa e defende os interesses coletivos das pessoas empregadas, e recentemente lançamos nossos grupos de afinidade, que são canais importantes para a expressão coletiva. No Sebrae, a ética é um valor essencial e inegociável, refletido em nossos valores organizacionais, que serão lançados ano que vem, inclusive. Seguimos rigorosamente as regulamentações de segurança e saúde no trabalho. Realizamos avaliações ergonômicas com base na NR17 e temos implementada a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, a CIPA, há muitos anos, reforçando o nosso compromisso com a saúde e segurança de todas as pessoas.
Além disso, atendemos a NR7, que estabelece o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, garantindo o monitoramento da saúde das pessoas colaboradoras, e outra regulamentação que seguimos é a NR1, que por sua vez aborda as diretrizes e requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais, incluindo o Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR. Falando das ações, eu falaria primeiro sobre saúde. Eu já disse, nós somos aqui 530 empregados, né? E o Sebrae tem uma estrutura para a saúde aqui dentro do nosso prédio, que é, relativa à quantidade de colaboradores que nós temos. Eu tive experiências em outras instituições, eu nunca vi uma estrutura tão boa à disposição de colaboradores. Então, se a gente olhar aqui o nosso SSO, né? Nós temos aqui 2 médicos, de 8 da manhã às 18 da tarde, disponíveis 5 dias por semana. Isso é muito bom porque os colaboradores podem agendar consultas, podem identificar problemas de saúde, fazer sua prevenção. Além disso, nós temos psicólogos, nós temos nutricionista, acupunturista, nós fazemos campanhas com o nosso plano de saúde, que é muito bom, e esse plano mantém pessoas aqui de plantão para ajudar tanto em aprovação de exames quanto marcação de consultas externas e condução, né, do dia a dia da saúde das pessoas. E a gente faz campanhas internas, né? Agora, em 2024, nós fizemos uma campanha de vacinação de gripe e Covid, depois nós fizemos campanha de vacinação de dengue. A gente esperou um momento de arrefecimento da dengue, que as vacinas surgiram, e fizemos a campanha. Essa campanha continua, agora em novembro a gente tem um reforço, né, dessa campanha da dengue. Nós fizemos aqui um check-up dos colaboradores. A gente incentivou que as pessoas procurassem o SSO para fazer o seu check-up pessoal. Isso deu um resultado muito bacana, porque todo mundo foi lá, fez os exames que eram necessários, trouxemos a empresa, né, de exames aqui para dentro do Sebrae, e a gente faz tipo um mutirão, uma semana, 15 dias de vacinas, de check-up. Então, esse olhar para a saúde dos colaboradores, esse incentivo junto à liderança para que as pessoas utilizem desses benefícios, acho que tem trazido resultados muito positivos. Outro dia a gente fez uma campanha aqui de limpeza dentária, né? Nós trouxemos um centro de odontologia itinerante, né? Como se fosse uma van ali, e você tem um engajamento muito grande das pessoas, e você vê a satisfação das pessoas de poderem, né, usufruir desses benefícios. Se de um lado a gente tem o SSO, que eu comentei, muito bem estruturado para dar atenção à saúde dos colaboradores, de outro nós temos um incentivo ao exercício físico, ao equilíbrio emocional, né? Então nós temos aqui o clube de corrida, que o Sebrae incentiva que as pessoas participem, e tem sido uma experiência muito boa. Muitas pessoas fazem parte desse clube de corrida e são acompanhados por profissionais, né, da área, e que tem um engajamento ali com o profissional. Ele realmente acompanha a evolução das pessoas em relação à caminhada, corrida e atividade física, né? Nós temos a questão Quick Message, que você pode marcar aqui dentro do Sebrae. Nós temos yoga dentro do Sebrae. Nós temos ginástica laboral. Temos jiu-jitsu. Então, são iniciativas que ajudam as pessoas a buscar esse equilíbrio corpo-mente, né? A buscar essa questão da saúde pessoal, do engajamento. Agora a gente está estudando novos benefícios. Aliás, a gente melhorou muito na pesquisa de clima. Nós saímos de 64 pontos para 81 praticamente na FIA USP. Mas o que eu queria trazer disso é que, além de tudo isso que eu falei, o Sebrae tem muitos benefícios. E esses benefícios são muito reconhecidos pelas pessoas. A gente tem notas aqui internas nessas pesquisas sobre benefícios que chegam a nota 94, 95. Então é algo muito diferente de tudo que a gente está acostumado. Por quê? Porque realmente o Sebrae dá uma atenção especial, tanto ao colaborador quanto à sua família, né, aos seus filhos. Nós temos benefícios para filhos PCDs, nós temos benefícios para filhos que têm algum tipo de necessidade de tratamento constante. O nosso plano de saúde reembolsa terapia com psicólogo. Isso não é muito comum no mercado. Tenho experiências de outros locais
que é super limitado, né? Tem tantas sessões, o valor é muito... Aqui não, o valor acho que é em torno de R$ 228 e é ilimitado. A gente pode fazer quantas sessões forem necessárias. Então, nós temos autorização para acompanhamento de familiares, né, de comparecimento ou de acompanhamento. As pessoas têm uma quantidade de horas anuais para poderem cuidar de seus familiares, de seus filhos, né, de seus parentes mais próximos. Enfim, na cesta de benefícios, acho que é uma outra frente que vale destacar, porque ela complementa, né, essa questão da saúde. Eu destacaria, primeiro, assim, a gente trabalha muito com diagnóstico. Nós não saímos fazendo ações de qualquer jeito, né? Então, a primeira coisa que a gente sempre faz é um estudo, um diagnóstico, com pessoas que sejam, ou instituições que sejam referência no mercado sobre esses temas. Com base nesse diagnóstico, a gente faz um plano de ação para melhorar aquilo que foi diagnosticado. Então, nós temos aqui uma pesquisa de clima, que a princípio pode parecer que não tem nada a ver com saúde, tem tudo a ver, porque pesquisa de clima, ela traz assim, como é que está a segurança psicológica das pessoas, não é? Como é que está a integração das pessoas, isso tudo reflete na saúde. Então, o primeiro grande diagnóstico que a gente faz é a pesquisa de clima. No ano passado, para a gente ter uma ideia, em 2023, nós tivemos um resultado em torno de 64 pontos na pesquisa de climas, de 100 pontos possíveis. E agora a gente utilizou a metodologia da FIA, USP, né? E nós atingimos quase 81 pontos. Isso é uma transformação muito grande em 1 ano e meio de gestão, e nós melhoramos em todas as dimensões. E isso demonstra que as ações que nós temos realizado a partir do diagnóstico de 2023, de forma muito organizada mesmo, a gente faz planejamentos dentro das equipes, planejamento institucional, e aí a gente busca implementar ações que melhorem aqueles achados da pesquisa de clima. Uma outra pesquisa que eu destacaria é a pesquisa de diversidade. Nós fizemos um diagnóstico da diversidade no SEBRAE, e como é que a gente trata, né? Como é que as pessoas percebem os públicos minorizados, as oportunidades desse público, como que eles são tratados dentro do SEBRAE. E isso trouxe uma outra frente de ações, né? Nós até contratamos a Goldenberg Consultoria, que é da Margarete Goldenberg, e nesse diagnóstico foi possível, primeiro, conhecer a realidade do SEBRAE, como é que nós estamos em relação a gênero, a negro, enfim, a todos os públicos minorizados, e a partir do conhecimento daquilo que a gente tem, como que a gente vai trabalhar para melhorar esses achados. A partir daí a gente conseguiu fazer uma política da diversidade. Essa política se desdobrou num planejamento de melhoria da inclusão, do pertencimento, né? E esse planejamento, hoje nós temos KPIs muito claros de onde a gente quer chegar, quais são as ambições do SEBRAE para os próximos anos e de que forma a gente vai agir para atingir esses KPIs. Isso tem muito a ver com saúde física, com saúde mental, porque é a forma como as pessoas sentem que são tratadas pela instituição, pelos colegas, isso tem tudo a ver, né, com saúde. Bom, falando um pouco sobre sustentabilidade, né, integração dessa questão da saúde no SEBRAE, a gente leva isso muito a sério. Eu falei muito de diagnóstico por pesquisas, mas a nossa intenção é que as pesquisas sejam repetidas anualmente. E a partir dessa repetição e nova medição dos resultados, nós temos uma linha de tendência. O que a gente busca com essa linha de tendência não é atingirmos ótimos scores apenas. O que a gente quer é uma tendência de melhora. Então, se a gente tiver uma reta de melhoria nas nossas pesquisas, tanto de clima, quanto de diversidade, quanto de saúde mental, acho que isso dá sustentabilidade para aquilo que a gente busca no futuro, de ter uma saúde plena. Uma coisa que a gente busca muito é, com base nos achados dos dados das pesquisas, a gente ter planos pontuais. E a gente percebeu, pela pesquisa de clima, que a gente melhorou muito, que quando você age pontualmente naquele quesito, o resultado vem em pouco tempo depois. Então é muito importante ter essa busca, né, em relação ao que a gente quer melhorar e as ações que a gente vai implementar enquanto instituição. Se a gente falar aqui do SSO, por exemplo, todos os achados que a gente tem no SSO em relação à saúde, é claro que a gente respeita totalmente, e não poderia ser diferente, né, a individualidade, a questão da saúde pessoal com o médico. Isso é sigilo absoluto e o SEBRAE não tem nenhum interesse em conhecer
né, a realidade pessoal da saúde, que a gente olha de uma forma global. Mas tudo que passa pelo SSO é digitalizado, é colocado em sistema e a gente consegue consolidar dados que nos trazem informações relevantes para que compõem o nosso plano de ação também. Então nós conseguimos ter um controle rigoroso por unidade, por diretoria do SEBRAE como um todo, de absenteísmos, de afastamentos, por que as pessoas estão se afastando, quais são os principais CIDs, né, que ocorrem nesses afastamentos. Isso também traz uma tendência, né, aí volta na sustentabilidade das ações, porque a gente consegue acompanhar a tendência da quantidade dos afastamentos e da gravidade desses afastamentos, e com isso a gente pode rapidamente implementar ações corretivas ou outras ações de saúde que venham a contribuir para melhorar as estatísticas que a gente controla. Então esse também é mais uma fonte aí de controle, de diagnóstico, para que a gente possa ter uma sustentabilidade em tudo que a gente se propõe a fazer em relação à saúde dos colaboradores. Ou seja, a nossa abordagem é sistêmica e busca unir tecnologia, práticas sustentáveis e apoio contínuo, proporcionando um ambiente de trabalho seguro, saudável e integrado, onde cada pessoa colaboradora se sinta motivada e valorizada.